Nós estamos em outubro. Em outubro nós estávamos esperando a chegada de Marty McFly, do filme De Volta para o Futuro. E foi uma década onde várias características nós podemos extrair e fazer um comparativo com a década que nós estamos vivendo hoje. O filme, ele foi campeão de bilheteria. Foi um filme que eu assisti na minha adolescência e mexeu muito comigo, porque essa questão de viagem no tempo, enfim. E hoje nós estamos em 2015. E para debater alguns temas, eu convidei aqui as minhas amigas, doutora Kênia Monassa. Ela é presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB, é advogada atuante no nosso estado. E também a Alcilene Cavalcante, jornalista, tuiteira também como eu, assim como a Kênia também. Ela é administradora, ela tem um blog muito interessante que eu acho que você deve acessar e deve se inscrever, que é o Repiquete no Meio do Mundo. E ela também trabalha com mídia digital, né, Alcilene? Sim. Então elas estão aqui para a gente conversar um pouquinho acerca de alguns temas. E o primeiro tema que nós vamos debater é sobre a mulher. Agora, domingo, os jovens foram fazer o Enem e o tema da redação está assim bombando na internet, nas mídias, nas redes sociais, todo mundo falando acerca desse tema. Nós já conversamos um pouquinho aqui no Insight sobre o feminismo e o cristianismo, mas hoje nós vamos falar mais especificamente sobre a questão da mulher e sobre a violência contra a mulher, que é algo realmente preocupante. Mas eu quero te convidar a pensar juntamente conosco. Bem, eu queria ouvir de vocês. Vamos ouvir primeiro a Kênia, né, Kênia? O que você pensa acerca disso, já que você está lidando diretamente com essas situações, né, das mulheres? Diariamente. Eu posso fazer um comparativo da década de 80 para cá, falando do McFly, né, De Volta para o Futuro. Tem algumas coisas marcantes na década de 80 para as mulheres. Em 1985 foi criada a primeira delegacia especializada para o direito das mulheres. A partir dessa delegacia, que foi feita inclusive uma série famosa, Mulher, que era a Regina Duarte, várias outras delegacias. Malu Mulher, né? Malu Mulher, com a Regina Duarte. Então, várias outras delegacias foram criadas durante a década de 80. Então, se espalhou, né? E na década de 80 a gente se rebelou. Em 1988, a nossa Constituição Federal, e nós somos advogados, a gente lembra disso, e tu também deve lembrar, e a Constituição, houve o lobby do batom. Quem não lembra disso? Eram as mulheres constituintes, as feministas, e estavam batendo muito sobre os direitos das mulheres. O que aconteceu com 1988? Acabou que o artigo 5º incluiu direitos iguais entre homens e mulheres, né? E a partir daí da Constituição, outras jurisprudências e vários outros direitos das mulheres foram criados, porque a gente sempre foi procurando, nós fomos sempre atrás desses direitos. Uma coisa que eu lembro, assim, quando eu era criança, a minha mãe foi advogada durante muito tempo. Quando dava assim, mais ou menos 11 horas, meia-noite, ela me mandava para o quarto, porque sempre chegava, eu não sabia. Depois, quando eu fiz 14, 15 anos, que eu fui perguntar o que aquelas mulheres estavam fazendo lá. A minha mãe, as mulheres que eram vítimas de violência doméstica, a minha mãe era advogada delas. E como a história se repete, hoje eu sou presidente da Comissão da Mulher da OAB. Ela escondia, fazia um lugar seguro da minha casa, um quarto, para essas mulheres ficarem escondidas lá. Né? Porque os maridos chegavam e teve um que quebrou um portão nosso para entrar, porque ele queria puxar a mulher de lá. Então, assim, uma diferença de hoje, da década de 80, e a gente vem com a Lei Maria da Penha. Só um instantinho, a doutora Sulami foi a primeira mulher presidente. Foi a única mulher OAB, presidente, né? da OAB. E eu me espelho muito na minha mãe com relação a isso, porque eu nunca quis, e eu sempre falo isso, eu não quero que haja grupos separados, mulheres e homens dentro da OAB. Eu não
quero isso nem para nossa sociedade. A minha mãe foi eleita numa época que existiam 101 advogados inscritos na ordem. E a gente sabe disso porque eu participei, eu estava com 14, 15 anos mais ou menos. Foi antes da década de 80, não? Foi em 92. Quando ela foi eleita, foi em 92. Mas ela foi eleita com... foi assim, a metade da chapa dela era de homens. Foram as pessoas que ajudaram ela. Então, assim, eu acho que nós hoje, nós procuramos direitos iguais, mas os homens são nossos apoiadores. A gente não quer ser melhor, não quer ser a mulher, a gente não quer direitos, mais direitos, nós não queremos mais direitos, nós queremos direitos iguais. Isso é o feminismo. Eu estava explicando aqui, antes da gente começar, que há um erro, porque os homens, há muitos anos atrás, o que eles faziam? Para que eles, com medo que as mulheres saíssem de suas casas e fossem procurar o voto, direito por voto, fossem querer trabalhar nas fábricas, fossem querer ser jornalistas, advogados, eles inventaram que ser feminista era ser mulher feia, era ser mulher sapatão, olha essa palavra, era ser mulher que deixava o marido passando a roupa da família, não cozinhava, deixava os filhos chorando, todos sujos. Isso daí foi criando um histórico pejorativo em cima da palavra. Mas, Kênia, você não acha que com essa busca, né, da mulher de ser reconhecida, enfim, a gente perdeu alguns privilégios? Eu digo assim, será que a gente também, no momento que a gente ingressou no mercado de trabalho, a gente deixou de usufruir algumas coisas também dentro de casa, com os nossos filhos, enfim? Eu, às vezes, e isso fui eu que busquei, eu não fui empurrada para isso, fui eu que busquei. Mas assim, às vezes eu sinto vontade um pouquinho, eu sei que talvez muita gente vai me condenar aí pelo que eu vou falar, mas assim, eu queria passar um tempo de dondoca. Eu queria passar um tempo em casa, cuidando de casa, cuidando dos filhos, entendeu? E aí, hoje parece que existe assim essa pressão para que a gente seja aquela mulher forte, aquela mulher que está sempre trabalhando, sempre ocupada, sempre fazendo um monte de coisa, entendeu? E às vezes a gente deixa até de se cuidar, né? A gente queria um Eu acho que o nosso conflito atual é esse, né? Eu acho que a gente buscou a igualdade de direitos, buscou... Acho que a diferença é muito grande da década de 80 para cá, apesar de ainda termos muita violência contra a mulher, muito preconceito, muito uso pejorativo das questões relacionadas à mulher, tipo assim, a mal amada, a não sei o que. A gente nunca ouve essas expressões para homem, né? Dificilmente, é sempre para mulher. Mas a gente também quer dar conta das coisas que são, para mim, é inerente. Eu adoro adoraria ter mais tempo para ficar com meus filhos. Então a gente buscou essa liberdade, a gente buscou alcançar alguns lugares, né, de autoridade até na sociedade, mas ao mesmo tempo a gente não sabe como administrar isso. Eu vou te dar um exemplo lá em casa. Eu cresci com a minha mãe já trabalhando. Eu acho também que, por mais que a mulher hoje se sinta culpada de sair, ela tem que ver como ela passa isso para os filhos, tanto para homens quanto para as meninas. Eles sentem orgulho da mãe estar trabalhando fora. Aquela falta que eles sentem no dia a dia, mas na verdade eles também sentem. A minha mãe é advogada, a minha mãe é professora, a minha mãe é política, a minha mãe... Eles sentem orgulho disso. E aos finais de semana a mulher tem que saber ali, não, peraí, agora é o tempo que a gente tem. Tem que ter o tempo pro marido, pro namorado, pro Twitter. Gente, eu sei no Twitter não dá, né? De madrugada. De madrugada, de insônia. Eu digo assim, eu só vou dormir depois do Danilo Gentili. E eu não sei o que era. Eu acho que a minha mãe dormia antes, só depois do jogo.
E eu acho que muda a geração e vem pro Gentili. Não sei por que isso, e acabou ficando assim. E eu tuito ali naquela hora, exatamente, eu me encontro com a Alcilene. Que é a hora que eu tô que fazendo é a hora que blog. ela tá no mais ativo. Porque a gente tem o dia inteiro. O que acontece? O nosso diário é trabalhando. E o nosso relax é da madrugada, olha só. É isso. Mas olha, você falou algo acerca da mudança, né, da mentalidade com relação à mulher. Mas é interessante, vocês não acham também que, por exemplo, eu não tenho filho homem, a Alcilene já tem. Mas a gente cria o filho homem de uma forma diferente da filha mulher. Por exemplo, o filho homem, eu não, talvez seja diferente na tua casa, mas a maioria das mulheres, meu filho, se ele for pegador, legal, ele é pegador e tudo. Mas a menina não, a menina não pode. Então a gente já cria uma pessoa, um menino machista, e a menina também machista, porque a mulher ela pode ser machista também, né, de ter um comportamento diferenciado, enfim. Vocês acham que isso ainda acontece muito? Aí, Alcilene, que eu não tenho filho homem. Olha, eu acho que sim. Nós somos seres diferentes, né? Nós queremos direitos iguais, não ser iguais, porque eu acho que a gente tem realmente muita diferença de personalidade, não só de homens e mulheres, de pessoa para pessoa. Eu também fui criada assim, né? A minha cultura, a minha mãe também trabalhava, né? Desde que eu me entendo. E eu lembro quando eu acho que eu estava nessa fase de adolescente, 10 para 12. Minha mãe trabalhava de manhã, de tarde e de noite, porque ela dava aula, meus irmãos mais velhos estudando fora, então tinha que se virar mais. Eu sentia realmente muita falta, sabe? Eu achava a coisa mais linda a mãe das minhas colegas que costuravam, que faziam as roupas para as filhas, porque a minha mãe já era outra coisa, minha mãe trabalhava fora, era professora. A gente tem essa vida hoje também, reproduz isso, né? E a gente tem que acho que o cerne de tudo, o principal de tudo é o amor. Porque a gente sempre vai ficar se cobrando, os nossos filhos, a gente dando uma coisa, mas deixando de dar outra, e eles sentindo, a gente acho que avançou muito, mas a gente ainda deixa muitas brechas para que a igualdade que a gente quer, que eu digo que é a igualdade de tudo, né? É igualdade, é direito igual. Se você quiser, você tem que ter o direito de trabalhar. Pode ou não trabalhar, que aí é um direito seu de escolher. Eu quero ser dona de casa, qual o problema? Para a mulher que quer ser dona de casa, o prazer dela é ser dona de casa, porque ela também não tem que ser obrigada a trabalhar. Quem quer trabalhar, quer ser profissional, bacana, ótimo. Eu acho que é isso. O que a gente tenta é isso. Né? Ser feliz, é a gente ser livre para ter o direito de fazer as coisas ou de minimamente ter domínio sobre as nossas escolhas, né? Porque já tem o domínio econômico, né? Às vezes tu não tem muita opção. Tu tem que trabalhar naquilo que é aquilo que tem. Mas que a gente tenha um pouco de livre escolha, né? E seja respeitado. Essa tua pergunta é muito, muito boa, porque se refere também à questão ontem do Enem. E uma das questões foi, não o tema de redação, que foi de violência, mas um dos temas foi, uma das questões foi sobre a Simone de Beauvoir, que era uma feminista, e ela coloca foi uma polêmica na internet. Que ninguém nasce mulher, ela torna-se. E isso daí, eu durante muito tempo eu não entendia qual era o contexto, o que ela queria dizer com aquilo. E depois, quando eu entrei na comissão, que eu fui estudar, foi que eu consegui entender a filosofia por trás. Então, assim, eu não sei como foi a questão do Enem, eu só vi a polêmica porque Bolsonaro e sei lá, mas e Feliciano colocaram que a prova estava muito feminista. Mas isso, assim, eu achei assim formidável do MEC. Eu dei nota 10, eu adorei a prova. E finalmente com relação a isso, porque ali você vê claramente essa questão do comportamento. Isso aí é uma questão de ideologia de gênero, né? Gênero. Não é de agora, já vem. E aí, de repente, a gente pode até fazer um programa do Insight só para falar de ideologia de gênero. Vai ser muito legal. Né? Eu acho que é um assunto que ele é tão. As pessoas fazem tanta confusão na discussão que
Eu acho que quanto mais discutir, melhor. Melhor. As pessoas procuram desinformar, fazer confusão na discussão, né? Eu acho que é até para gerar essa polêmica mesmo, né? Tem gente que gosta. Para estar na mídia, enfim, mas são coisas assim que às vezes não tem fundamento nenhum. É verdade. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha sido esclarecido com tudo que foi dito aqui acerca desse tema, que é um tema bastante polêmico ainda, mas nós entendemos que realmente nesta década houve um avanço muito grande na questão dos direitos da mulher, mas precisa avançar um pouco mais. Eu quero agradecer a você, eu quero pedir para que você comente o nosso programa, faça questionamentos, enfim, curte. Eu tenho certeza que você gostou, então curte e siga-nos nas nossas redes sociais. No próximo programa nós vamos estar falando sobre tecnologia e eu quero que você esteja aí assistindo porque você vai gostar.